Olá, turminha, tudo bem? Hoje, dia 26 de maio, a gente vai estudar História. Hoje a tia vai falar com vocês sobre a continuação da aula passada. Na aula passada a gente falou sobre a história da rua. Hoje a tia vai explicar a história do bairro, do nosso bairro Praça Seca, de alguns outros bairros. Vocês vão abrir na página 60 para a gente poder estudar, tá bom? Vem com a tia! Passado e presente de um bairro. Como vimos na aula anterior, a rua tem história. O conjunto de ruas forma um bairro e a história desse lugar pode ser conhecida por meio da memória dos antigos moradores. Para conhecer melhor a história de um bairro, precisamos conhecer os documentos históricos, que são fotos, livros, depoimentos de moradores, entre outros. O bairro é mais do que uma simples divisão administrativa de parte de um município. Ele tem uma história que explica como surgiram os primeiros habitantes. Muitos bairros têm marcos característicos, como uma praça, um mercado ou um posto de saúde, por exemplo. O nosso bairro, a Praça Seca, que fica no município do Rio de Janeiro, também tem sua história. Suas ruas, construções, meios de transportes que foram se modificando ao longo do tempo. No começo da história do bairro, ele chamava-se Largo do Visconde de Asseca. Visconde de Asseca era o maior proprietário de terras na região. Ele foi o responsável por trazer grandes avanços e melhorias para o bairro. Com o tempo, o bairro foi nomeado pela população de Largo da Seca e, por fim, Praça Seca. A região da Praça Seca recebeu muitas famílias de imigrantes, pessoas vindas de outros estados ou países, principalmente portugueses. Em 1890, surgiu uma praça denominada 25 de Outubro, mas continuou sendo chamada Praça A Seca, até ficar conhecida como Praça Seca e ser o nome do bairro. Em 1928, iniciou-se a construção do coreto da Praça Seca. A armação veio da Praça 11 de Junho. E em 1939, foi inaugurado o busto do Barão da Taquara, um ilustre morador do bairro. O bairro abrigou cinemas como Cine Baronesa e o Ipiranga. Com o passar do tempo, o bairro foi sofrendo modificações. No início da década de 90 e início dos anos 2000, o bairro começou a sofrer com a favelização e saída de famílias tradicionais do bairro. Os bondes deram lugar aos carros, ônibus e atualmente BRTs. O bairro tem cerca de 65 mil habitantes, está desenvolvido, com muitas construções e comércio. É um bairro de ligação para outros como Campinho, Madureira, Tanque e Taquara. A rua Cândido Benício é uma das principais do bairro e faz ligação com várias ruas. Os bairros passam por muitas mudanças ao longo do tempo. Nosso bairro, por exemplo, teve o seu espaço alterado. Aumentou o número de construções, casas, prédios. No lugar de cavalos e carroças, entraram automóveis, ônibus. O comércio cresceu com muitas lojas, mercados, hortifrutis. As ruas foram asfaltadas e novas mudanças acontecerão. Agora que vocês já conhecem o bairro, já sabem tudo sobre as características do bairro, vamos fazer as atividades no livro de História. Tem atividade na página 61, na página 63 e tem também atividade no caderno, tá bom? Tchauzinho, até amanhã!